Calu consegue visto de trabalho, mas tem um documento pendente ainda e não chegará ao Brasil no sábado. Pedro Raul é sondado pelo Lille da França e pode deixar o Botafogo. Quais as perspectivas do clube no Campeonato Brasileiro? A imprensa diz que vai lutar contra o rebaixamento. Analisaremos aqui para você o time e o elenco do Botafogo. Primeiro, a tradicional vinheta. Roda aí! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Info Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Info Botafogo. Aqui você já sabe, muito Botafogo de futebol e regatas, 100% glorioso, beleza? Então, todo dia um vídeo aqui no canal com as notícias mais importantes do nosso Botafogo e aqui a gente traz a informação e também traz a nossa opinião. Para você que está chegando agora, peço para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você sempre receber aí no seu celular toda vez que a gente subir um vídeo aqui no YouTube, tá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver vendo esse vídeo aí. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Info Botafogo. Vamos agradecer primeiro aqui o nosso patrocinador oficial, o Wallace do Gás. Se você pensa em transformar o seu carro de gasolina para GNV, economizar, né? O combustível está caro, o Wallace do Gás é a solução. 3469-7712. 3469-7712. Ligue e faça seu orçamento. Instalação e manutenção de GNV, com lojas em Cascadura, Duque de Caxias e Santíssimo. Solução em GNV é com o Wallace do Gás. Bom, galera, vamos falar agora de 3 assuntos aqui que eu disse na introdução para vocês. O primeiro assunto é sobre Salomon Kalou, ele que ainda não chegou ao Brasil, tá? Tem documentos pendentes ainda a ser resolvidos lá na Alemanha e Kalou ansioso aí para vir ao Brasil. Tive uma breve conversa hoje com o empresário Marcos Leite para saber da situação. Ele hoje conseguiu ser publicado no Diário Oficial da União como imigrante legal, então conseguiu visto de trabalho para exercer a sua profissão aqui no Brasil, o Kalou, mas ainda falta um documento para que ele possa ser liberado a vir ao Brasil, que é o documento de antecedentes criminais, e aí não tem mais o que o Botafogo fazer, né? Somente aguardar tudo que o Botafogo estava ao alcance do Botafogo, o Botafogo fez, agora tem que esperar lá na Alemanha ser liberado esse documento para que ele possa viajar ao Brasil e se apresentar aqui ao Botafogo. Era previsto que ele chegasse aqui no Brasil no sábado, então vai ter que ser novamente adiado. Então, Salomon Kalou chega na semana que vem ao Brasil para se apresentar ao Botafogo, fazer exames médicos e se apresentar ao clube. E ficar à disposição aí do professor Paulo Autuori. E nessa conversa que eu tive com o Marcos Leite, eu perguntei sobre algumas curiosidades, né, sobre o Kalou, né? Perguntei a ele o porquê dessa camisa 8, né? Porque a informação que eu tinha é que o Botafogo queria que o Salomon Kalou usasse a camisa número 7, a tradicional 7 do Botafogo. E a resposta do Kalou foi o seguinte: olha, se a camisa 8 estiver disponível, eu prefiro utilizar a camisa 8. Se já for de algum outro atleta, eu posso usar a 7 tranquilamente. Então o Botafogo falou, não, o Botafogo não adota a numeração fixa, né? O Botafogo só tem aí o camisa número 4 com Honda, né? Então a número 8 acabou sendo a numeração fixa aí do Kalou, que é o número da sorte dele. O Kalou gosta da número 8 e é o seu número preferido. Então, até por questões de marketing, né? A torcida já está adquirindo bastante aí os produtos do Kalou, inclusive a camisa com a número 8 do craque marfinense Salomon Kalou. E entre outras coisas, perguntando sobre algumas curiosidades, né? Que é sempre bom. Eu, pelo menos, gosto muito desse tipo de informação, né? Vocês sabem muito bem que o Kalou é casado com uma brasileira. Então, assim como o Seedorf é casado com uma brasileira, o Kalou também tem uma esposa brasileira. Então, eu perguntei sobre algumas coisas, curiosidades, o que ele gostava de fazer, e a resposta foi o seguinte: ele curte muito a música brasileira. Inclusive, ele compartilhou um meme aí do nosso querido BFR Zé Pequeno, aí, nosso colega aqui da mídia independente do Botafogo, lá no TikTok. Fez bastante sucesso aí o que ele compartilhou, o Kalou, né? Um meme, uma zoeira bem legal. E isso é uma marca do Kalou. Ele é um jogador muito resenha, um jogador muito de grupo, um jogador muito de zoação, de brincadeiras. Então, outra personalidade aí, característica da personalidade do Kalou, né? Um cara muito zoeiro, um cara muito brincalhão. E ele que ama churrasco, então ele vai fazer uma dupla com Honda, que também já admitiu gostar muito de churrasco. Então essa é outra curiosidade do Salomon Kalou. O cara que gosta muito de churrasco, gosta da música brasileira. Casado aí, na verdade é uma namorada que ele tem ainda que é brasileira,
quase um brasileiro, né? E vai chegar aqui, vai virar um carioca da gema na nossa cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho, falta só um documento. Trouxe aqui para vocês o que falta para ele, né, que é o documento de antecedentes criminais, e trouxe já umas curiosidades aí sobre o nosso craque marfinense Salomão Kalou. E aí, quem não gosta de um churrasco, né? Se o Japa, que é o Japa, gosta de um churrasco, por que o Kalou não vai gostar de um churrasco também? Eu, particularmente, também gosto muito. Bom, agora vamos falar do segundo assunto. Aqui um segundo assunto também muito importante. Hoje a informação trazida pelo Fogonet, do meu querido Cadu São Geneto, junto com Fabiano Bandeira, também meu irmão, meu amigo, jornalista aqui da mídia independente do Botafogo. O Lille da França sondou o atleta Pedro Raul, atacante do Botafogo, que chegou fazendo bastante gols aí. Ano passado estava no Atlético Goianiense, chegou no Botafogo com uma média boa de gols. Pedro Raul, sondado pelo Lille da França, ele que tem uma multa estipulada em 8 milhões de euros, e o Botafogo é dono de 70% dos direitos econômicos dele. Entrei em contato com o Botafogo confirmou essa sondagem, só que não tem proposta oficial ainda, né? Uma proposta oficial chegando, o Botafogo pode sim analisar uma possível saída. Claro, se também for do interesse do atleta, provavelmente sim, né? Jogar na Europa, o Lille é da primeira divisão da França, muito provavelmente a gente possa ter a saída de Pedro Raul do Botafogo, e seria um dinheiro muito bem-vindo, 7 milhões de euros aí, seria algo em torno aí de 40 milhões de reais aí na cotação atual. É um dinheiro muito bom aí pro Botafogo, que está necessitando aí pagar salários, o Botafogo está necessitando se organizar, seria um dinheiro aí que organizaria as finanças do Botafogo, pelo menos até a virada para Botafogo SA. Então vamos ficar aguardando aí os próximos capítulos, né? Não sei se essa proposta oficial vai realmente sair, mas se sair a proposta oficial, muito provável que Pedro Raul saia do Botafogo em direção à França. A posição oficial do Botafogo nesse momento é de aguardar para ver se essa sondagem vira proposta oficial. E aí, Pedro Raul pode fazer falta ao Botafogo? Bom, e o terceiro assunto aqui é um assunto um pouquinho mais longo. A gente deixou por último aqui para a gente comentar um pouco sobre essa situação de perspectiva do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo que iniciaria o Campeonato Brasileiro com o Bahia no estádio Newton Santos, mas foi adiado por conta da final do Campeonato Baiano. Então o Botafogo inicia com o Red Bull Bragantino e depois pega o Fortaleza, os dois jogos fora de casa. E aí o Botafogo enfrenta o Bahia, depois enfrenta o Atlético Mineiro em casa também, e aí vem o clássico contra o Flamengo. Esses são os 5 primeiros jogos do Botafogo. Mas falando de uma forma geral, eu fiquei muito chateado com a superficialidade tanto do Paulo Nunes quanto do Roger para analisar o Botafogo em relação a perspectivas no Campeonato Brasileiro. Na minha análise, com os salários em dia, o Botafogo não sofre sustos dentro desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo não disputa rebaixamento com os salários em dia. Com os salários atrasados, aí a gente tem toda a questão emocional, toda uma questão de gestão de elenco, que aí o Paulo Tuori teria que fazer. E aí sim a gente poderia sofrer algum tipo de susto, porque a gente não sabe. Quando você está com salários atrasados, cada dia é uma novidade. Então, não gostei do que eles falaram sobre o Botafogo, é a opinião deles, respeito, mas acho que eles não desconhecem o avanço que teve o time do Botafogo, principalmente de 2019 para 2020. Vejo o time de 2020 do Botafogo, um time bem qualificado, um time bom, o elenco regular, quando você tira algumas peças do time titular, você não tem, você tem uma descida grande de nível, né? Por exemplo, quando sai o Honda do meio campo, ou então sai o Caio Alexandre, você tem ali Cícero e Luiz Otávio como reservas. Então, realmente tem uma descida de nível. Então, quando a gente fala de elenco, a gente realmente está num elenco aí regular. Mas quando a gente fala de time, eu vejo um time do Botafogo bem consistente. Um time ganhando entrosamento, e o professor Paulo Tuori é um cara que está entrosando o time e evoluindo o time taticamente e tecnicamente também. Eu vejo um time do Botafogo bem pronto para ficar ali na zona sul-americana e, de repente, até beliscar uma pré-Libertadores. Por que não? E aí depende tudo do entrosamento, do encaixe do time, como vai desenvolver o campeonato. Às vezes a gente tem o famoso G6 até G7, dependendo aí como fica o final das outras competições, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores. Às vezes até G8, quem sabe. Então, é um time que vai ficar ali na zona intermediária, na minha opinião, uma zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Já para eles, o Botafogo vai disputar contra o rebaixamento. Eu discordo, já disse que respeito a opinião deles, mas vou trazer aqui para vocês por que eu acho que o Botafogo tem condições de disputar um pouquinho mais em cima. Primeiro, a gente tem o Gatito no gol, um dos melhores goleiros do Brasil. E aí eu vou tentar fazer uma análise aqui um pouco imparcial,
Porque as pessoas podem virar e falar assim, poxa, mas você é botafoguense, você vai acabar trazendo um pouco de clubismo. Não, não vou tentar trazer clubismo aqui não. Gatito. Gatito é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Mas ó, por aí, né? Temos aí, talvez, Cássio do Corinthians, Diego Alves do Flamengo, o Everton do Palmeiras. Não vejo muitos goleiros na frente do Gatito. E o Gatito, para mim, inclusive, que é na frente de todos que esse que eu citei. Mas tudo bem, vamos lá. Botamos o Gatito aí, talvez, no top 5 dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Lateral direito, a gente tem aí uma deficiência. A gente sofre na lateral direita, só que a gente está apostando no Barrandegui. Mas mesmo assim, acho ainda que seja uma deficiência do Botafogo a lateral direita. É um ponto fraco da equipe, sim. Apesar do Barrandegui ter melhorado, ainda segue sendo um ponto fraco. E a gente não sabe como é que o Marcinho volta dessa lesão dele que deixou um ano fora dos gramados. Então, se fosse o Marcinho de titular jogando bem, que o fez ele ir para a seleção brasileira, eu destacaria aqui essa qualidade. Mas, por enquanto, o Barrandegui titular, para mim, é de nível regular, razoável para regular a lateral direita do Botafogo. Já a zaga do Botafogo, pouca gente conhece o nível que o Marcelo está jogando. Isso que é impressionante. Por isso que talvez os comentários são muito superficiais sobre o Botafogo. A gente que sabe de Botafogo, a gente vê o quanto o Marcelo Benevenuto está jogando, apesar de ser jovem. Para mim, Marcelo Benevenuto vai ser uma das revelações desse Campeonato Brasileiro. É muito bom zagueiro, um dos zagueiros mais rápidos do país, com certeza. Vem evoluindo bastante. Então, Marcelo Benevenuto é meu grande destaque para a zaga do Botafogo. E aí, ao lado, tem Canu, que é uma jovem promessa, precisa se firmar mais ainda, porque no Campeonato Carioca ele já vem muito bem, precisa agora fazer um Campeonato Brasileiro muito bom também para se firmar como um grande jogador também profissional, porque ele já na base do Botafogo ele era uma grande promessa também, Canu. E aí eu posso colocar o Rafael Foster também, que é um jogador mais experiente, que vai disputar essa posição com o Canu. Rafael Foster, que é um canhoto, jogava na Bulgária, tem experiência na Europa. Então, Rafael Foster é um zagueiro também razoável para bom. Então, tenho grandes expectativas. Então, juntando a zaga do Botafogo, é uma zaga ok. É uma zaga razoável para boa, sim. Não é uma zaga ruim do Botafogo. Então, vamos partir agora para a lateral esquerda. Lateral esquerda que eu estaria criticando aqui se a gente tivesse as opções de Danilo Barcelos e Guilherme Santos somente. Mas não, o Botafogo foi ao mercado e contratou Vitor Luiz. Vitor Luiz, que é um lateral bom para nível de Campeonato Brasileiro, devido à escassez de laterais que nós temos aqui no país e no mundo. Vitor Luiz é um lateral experiente e bom, já tem história no Botafogo, é um lateral aí que talvez não seja um dos melhores do país, mas é um lateral muito bom para nível de Campeonato Brasileiro, sim. Então, Vitor Luiz é um lateral esquerdo aí a nível brasileiro, assim, um lateral ok. Pulando para volante, a gente tem uma promessa do Botafogo, que se você não entender de Botafogo, você também não vai conhecer, que é Caio Alexandre. É uma promessa do Botafogo, uma aposta do Botafogo, que o autor trouxe para o time titular e deixou o Cícero na reserva. Talvez, por nome, se o Cícero tivesse de titular, pessoas que não conhecem o Botafogo iam falar, poxa, caramba, o Cícero tá lá no Botafogo, é um bom jogador. Mas hoje Caio Alexandre joga mais que o Cícero. O Cícero, a idade chegou para o Cícero já tem sua história no futebol brasileiro, mas hoje o Caio Alexandre dá mais dinâmica ao meio-campo do Botafogo que o Cícero. Então, o Caio Alexandre hoje é muito bem titular do Botafogo e vem crescendo cada vez mais. É uma aposta do Botafogo, a base do Botafogo trazendo bons frutos. Caio Alexandre hoje é um bom volante a nível nacional, uma promessa também, talvez uma boa revelação para o Campeonato Brasileiro. E ao lado dele tem Keisuke Honda, que é o que o Botafogo está procurando fazer. O Botafogo está tentando trazer jovens promessas e mesclar aí com experiência. E do Honda a gente talvez não tenha muita coisa que falar, né? Diferenciado. Diferenciado, o Honda, a cada toque na bola ele clareia o jogo, aqueles passes que quebram as linhas. Então, Honda é diferenciado, essa é a palavra certa. Pulando para o meio campo, a gente tem Bruno Nazário. Bruno Nazário, que hoje é o camisa 10 do Botafogo. Uma aposta que deu certo no Botafogo. Ele jogava no Atlético Paranaense, já vinha fazendo bons jogos no Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana. E aqui no Botafogo parece que se firmou. É um bom jogador, não está entre os melhores meio-campos do Brasil, mas é um bom jogador a nível do Campeonato Brasileiro. Não vejo também grandes jogadores na frente do Bruno Nazário, não. Bruno Nazário não é um dos melhores, mas está ali no bolo como bons jogadores para o meio-campo do Campeonato Brasileiro. E aí a gente abre os dois pontas do Botafogo, os famosos extremos. Pela esquerda a gente tem a grande joia do Botafogo, chamada Luiz Henrique. Mais uma vez, se você não conhece de Botafogo, você não vai saber quem é Luiz Henrique.
Luiz Henrique é a maior joia do Botafogo, o maior potencial de venda do Botafogo hoje, no time do Botafogo, é o Luiz Henrique. A Juventus já se interessou por ele, está sondando o atleta. Outros times da Europa também estão sondando o atleta, porque ele realmente é um jovem com muito potencial. É um jogador muito habilidoso, é um jogador que precisa ainda se firmar ainda nos profissionais. É um jogador que, se fizer um campeonato brasileiro muito bom, talvez nem termine esse campeonato brasileiro, porque já tem muita gente grande de olho em Luiz Henrique, que é o ponta esquerda do Botafogo, muito habilidoso. Na direita, Salomon Kalou. É outro jogador que eu não preciso falar muita coisa. Diferenciado, um jogador que aí mescla o Luiz Henrique sendo jovem promessa com Salomon Kalou, a experiência, e joga muita bola. A nível Brasil ainda escolhe camisa, essa é a verdade. Os jornalistas estão tratando o Kalou como se ele fosse um jogador velho e descuidado. É um jogador com um biotipo já muito privilegiado, um jogador africano de muita força, muita habilidade. Corria uma barbaridade no Chelsea. Quem via os jogos do Chelsea sabe o que eu estou falando. Então o Kalou é um jogador privilegiado fisicamente, vai chegar no Brasil, é um jogador que sempre foi fininho, um jogador que vai sobrar fisicamente aqui ainda. Você que está com medo do Kalou porque ele tem 35 anos, ele tem mais 2 anos de futebol em alto nível, a nível Brasil. Com certeza, você pode ter certeza disso, que o Kalou ainda joga uns 2 anos fácil aqui no Brasil. E aí no ataque tem Pedro Raul, que eu dei essa notícia. Agora, essa outra notícia que ele pode estar saindo do Botafogo, mas se ficar, Pedro Raul é uma outra aposta do Botafogo, 23 anos, um jogador que veio do Atlético Goianiense, uma boa média de gols, e o Botafogo aposta muito nesse camisa 9. O Botafogo que deixou o Diego Souza sair para o Grêmio e apostou no Pedro Raul, que está correspondendo por enquanto, está com uma boa média de gols, o Pedro Raul. Vamos ver no Campeonato Brasileiro como é que ele vai se sair, mas é mais uma aposta para o Botafogo aí, o camisa 9, Pedro Raul. Fiz uma análise do time do Botafogo para trazer aqui para vocês uma análise um pouco mais analítica, né? Não uma análise superficial como fizeram aí os dois jornalistas Paulo Nunes e o Roger Flores, né? E aí, o que você acha do time do Botafogo? Eu, com o time que eu citei aqui, acho que é um time para não sofrer sustos no Campeonato Brasileiro. Um time para ficar ali na zona intermediária e beliscar talvez uma pré-Libertadores. E aí, o que você acha também? Acha que eu estou errado? Acha que o Paulo Nunes está certo e o Roger Flores está certo? Ou você concorda comigo? Deixa nos comentários aí, o Info Botafogo trazendo informação e opinião para você. Até a próxima!